colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is. No Rádio Clube de Angra. Já está aqui à minha frente o professor Jorge Silva. Jorge, bom dia, bem-vindo então aos Pontos nos Is. Bom dia, temos a nossa dupla estreia, não é? Hoje é estreia, é estreia. Olha, estou habituado a ter mulheres desse lado. É verdade, eu posso me tentar disfarçar, mas utilizando uma expressão que hoje deve ser explicada, não vai ser nada que se cheire. Não serias mulher que se cheirasse. Não seria, de certeza absoluta. E então, Jorge, está tudo tranquilo. Vamos às nossas expressões do dia. Vamos, sim, senhor, vamos a elas. E esta vem da semana passada, que estava aqui com a Odília, e ela saiu com esta expressão e disse: olha, fica prometida para a semana. Não é flor que se cheire. Muito bem. Conhece alguém assim? Ui, tantos. Ai, o quê? Pá, levaste com um pau, foi? Tantas, não é flor que se cheire. Nós dizemos isto. Tens uma já atrás de ti aí. Pois, o Diogo não é flor que se cheira. Não, eu não vou cheirar o Diogo, prometo. Prometo. Não é flor que se cheira. E nós conhecemos esta expressão e percebemos perfeitamente que estamos a referir-nos a alguém que não vale a pena conhecer, não é? Não é flor que se cheira. Não te chegues para ela ou para ele, que aquilo não vai longe. Mas de onde é que vem esta expressão? Não é flor que se cheira. Porque as flores normalmente cheiram bem. Exatamente. É? Aliás, eu se pensar bem, acho que nunca encontrei assim uma flor que cheirasse mal. Pois. Mas há. Então. Mas há. E a não há flor que se cheire vai buscar, imagine-se, à Indonésia, Sumatra, para aquelas bandas. Nas florestas tropicais de Sumatra existe a chamada flor cadáver. Muito bem. Flor cadáver, só pelo nome já começamos a perceber o que é que vem aí. É daquelas coisas curiosas, que ela não tem cheiro praticamente nenhum até desabrochar. Quando a flor dá flor, literalmente, o cheiro é horrível. É a chamada flor cadáver. Parece um cadáver em decomposição. Parece um corpo de um animal em decomposição ao fim de alguns dias. Portanto, a expressão não é flor que se cheire remete para a existência desta flor cadáver, que é melhor não cheirá-la. E dizem não, que eu até já vi, até nem é feia. Mas o que até se aplica, se calhar, também a algumas pessoas que até nem parecem muito feias, mas não são flor que se cheire. Terás descoberto agora o ovo do Colombo? Talvez. Esta é outra que tal. Descobrir o ovo de Colombo. Não consta que Colombo pusesse ovos. Não consta. Parece que não é? Não consta. A história não reza isso. Mas existe o ovo de Colombo. E o ovo de Colombo é aquela expressão que se diz quando alguém encontra uma solução fácil para um problema que parecia difícil. Aliás, há até li isto em qualquer lado, que os grandes empresários já aprenderam uma lição, que é: dão as tarefas mais difíceis aos empregados mais preguiçosos. Porque eles vão arranjar uma forma fácil de a fazer. Precisamente por causa da preguiça. E de onde é que vem essa expressão? O ovo de Colombo. Pois bem, conta-se que Colombo, depois de descobrir as Américas, gerou grande ciumeira entre os nobres espanhóis e os navegadores espanhóis da época, porque é bom não esquecer que Colombo era genovês, ou seja, era italiano, e, segundo parece, também terá oferecido os seus serviços à coroa portuguesa, mas o rumo que os navegadores portugueses pretendiam seguir não era para aquele lado, e daí que Colombo vai oferecer os seus serviços ao rei de Espanha, que os aceitou, e o resto é história, como se costuma dizer. Mas depois de Colombo descobrir a América, voltou então a Espanha e foi recebido com todas as honrarias, pompa e circunstância, e conta-se que o cardeal Pedro Gonzalo de Mendonça, num jantar em homenagem a Colombo, portanto, ofereceu um jantar em homenagem a Colombo, e nesse jantar houve um daqueles fidalgos ciumentos, despeitados, porque Colombo no fundo tinha feito algo grandioso, histórico, e despertou, lá está, a tal ciumeira, mas este fidalgo menosprezou aquilo que Colombo tinha feito. Disse: não era assim nada de especial, qualquer um podia ter feito a descoberta, porque nós já sabíamos que havia terra para aquelas bandas. Colombo, como é evidente, não podia responder assim de uma forma muito direta a tal coisa, porque de facto já se dizia que poderia haver terras para o Ocidente. Mas Colombo não se deixou ficar. E
agarrou num ovo, um ovo cozido, ao que parece, que havia lá na mesa no jantar, com casca, não é? E desafiou os presentes a porem aquele ovo de pé. Ponham este ovo de pé. E toda a gente ficou assim, o ovo não se aguenta de pé, é impossível, eu não sei quantos. Então, mas tentem lá pôr o ovo de pé, ou há de haver uma forma de pôr. E ninguém conseguiu pôr o ovo de pé, como é evidente. Até que Colombo pegou no ovo e muito simplesmente deu uma pancada mais forte com ele em cima da mesa, esmagando um bocadinho da casca, e o ovo ficou de pé. Sim, diz. Ora, claro, era uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. Deu-lhes uma resposta lacónica? Deu-lhes uma bofetada sem mão. Uma bofetada sem mão. A lacónica é já a seguir. Okay. Porquê? Porque é que acontece? Toda a gente viu que o ovo tinha ficado de pé. E qual foi a ideia de Colombo? Pois demonstrou como às vezes uma coisa impossível se torna possível quando nós pensamos com simplicidade. Muito bem. E assim estamos nós. Às vezes encontramos qualquer coisa que parece muito difícil, e quando damos por ela, afinal a solução era uma coisa tola, como nós uma coisa simples, dizer. Tão simples, não é? Querias uma resposta lacónica, não é? É verdade. Eu gosto, por acaso eu gosto. Das respostas lacónicas. Eu gosto de dar respostas lacónicas. Aquela resposta seca, não é? É uma resposta lacónica. Foi muito lacónica, mas agora, de onde é que vem isto da resposta lacónica? Terá a ver com o lacão assado, que é um restaurante aqui na terra que faz um lacão assado, que eu não vou dizer, não vou dizer onde é que, mas faz muito bem. Não vou dizer onde é que fica, mas fica ali para as avenidas. Faz um lacão assado muito bom. Mas não, lacónica não tem a ver com o lacão. Filipe da Macedónia, onde nós já vamos, queria unir os povos gregos todos sob o seu domínio. Era uma mania daqueles tempos, queria dominar os povos. E então reuniu um exército e partiu para a conquista de outros territórios, e foi sendo rei sucessivamente de mais territórios. Tudo menos Esparta. Ainda hoje existe a palavra ser espartano, de viver com pouco, que deriva deste povo. Os espartanos ocupavam a região ao sul da Grécia, que era chamada Lacónia. Ora, Filipe da Macedónia cercou então as fronteiras da Lacónia e enviou a seguinte mensagem: se não se renderem imediatamente, invadirei as suas terras. Se os meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo o que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacónia, arrasarei a cidade. Alguns dias depois, Filipe recebeu uma resposta. Abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita: se. Daí a denominação de resposta lacónica a respostas secas e curtas. Portanto, se eu marchar, eu invadir. Se os meus exércitos, se não se renderem, eu vou atacar. Se os meus exércitos invadirem, vão pilhar. Se eu marchar sobre a Lacónia, arrasarei a cidade. E a resposta foi se. Uma resposta lacónica e muito bem pensada. Como quem diz, atreve-te. Ora bem. Se. É isto uma resposta lacónica, aquela resposta seca, curta e grossa. Jorge, eu sei que tens grande parte desse espólio todo guardado, e nós agora vamos te chatear a cabeça, uma expressão que podes utilizar para tentar explicar. Vamos te chatear a cabeça para os pontos nos is saírem da rádio e passarem a livro. Ui. Isto quase seria plágio, que estas coisas eu vou buscá-las aqui. Tá bem, mas dás-lhe depois uma interpretação. Já nem sei de onde é que este tirei. Mas eu não sei, mas acho que não tenho memória de haver livros com. Há alguns que explicam algumas coisas, mas só com as explicações dessas coisas. Há livros publicados, eu por acaso não tenho nenhum. Há muitas coisas que eu sei e já não sei onde é que as aprendi, mas sei, as outras vou pesquisando, principalmente com recurso à internet, que hoje em dia é o grande motor de pesquisa. E é como eu já expliquei aqui algumas vezes aos nossos ouvintes, eu quando trago aqui as coisas é porque já as encontrei em vários sítios e explicadas de formas diferentes, porque às vezes há copy-paste que passa de uns sítios para os outros. Quando eu começo a ver a mesma coisa explicada com as mesmas origens, no fundo,
muito embora com outro tipo de referências, então começo a perceber que aquilo terá algum fundo de verdade e tento sempre, não é? Também com a minha formação em línguas, que também sei onde é que é de ir procurar as coisas, não é? A coisa fica muito mais fácil fica aí. mais facilitada, mas de facto a maior parte disto não, acaba por não sair bem da minha cabeça. Muitas saem, é verdade. Sim, mas isso deve dar uma trabalheira desgraçada, nem que seja ir buscá-las, não é? Sim, tem dias, porque este bocadinho que nós fazemos aqui tem às vezes umas horas por trás. Pois deve ter, tem que ter. Não, é verdade. Isto é no fundo como dar uma aula. Ora bem. Salvaguardando as devidas distâncias, porque o professor que entra na sala de aula sem ter já estado há algum tempo, às vezes pouco, às vezes muito, a preparar o que vai fazer, tem tudo para correr bem, não é verdade? Também está certo. Jorge, mais alguma coisa para hoje? Lembrei-me de uma agora, e Qual foi por causa de algo que eu disse há bocadinho, que escapou-me a língua eu dizer que a Laconia ficava ao sul da Grécia, o que quer dizer que já não fica na Grécia. Ora bem. Não, fica a sul, fica no sul da Grécia, não fica a sul da Grécia. E que é o que às vezes nós ouvimos, por exemplo, nas nossas previsões meteorológicas, dizer que uma depressão centrada a nordeste do arquipélago, não é? Está tudo bem. Mas quando se diz que, por exemplo, a freguesia das Quatro Ribeiras fica a norte da Terceira, isso queria dizer que as Quatro Ribeiras ficam no mar. Ora bem. Fica a norte da Terceira. Portanto, a norte da Terceira fica qualquer coisa que está no mar. Então como é que se deve dizer? As Quatro Ribeiras ficam no norte. No norte da Terceira. Na zona norte da Terceira. Muito bem. Olha, isso é uma das coisas que nós dizemos aqui quase todos os dias. Depois, escapa-nos a língua. Sim. E ninguém dá por isso, já porque toda a gente entende o que é que quer dizer. Isto sou eu que sou um chato da gramática, não é? Não, e muito bem. Se nós formos, de facto, desmiuçar, dizer que as Quatro Ribeiras ficam a norte da Terceira, ora, a Espanha é que fica a norte de Portugal também. Ora bem. Não é? Jorge, para a semana, já está pensado para ou não? Para a semana não está nada pensado. Portanto, aguardam sugestões também. Muito bem. Volta e meia os ouvintes lembram-se de nós e mandam sugestões. Muito bem. É só acionarem aqui as mensagens através do nosso Facebook, do Rádio Clube. Quiserem alguma expressão tem explicada. Alguma expressão, tem alguma curiosidade em específico, perguntem que nós arranjamos forma de responder. Nós encaminhamos isso aqui para o Jorge. Jorge, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, se Deus quiser. Continuação de uma boa semana, de bom trabalho. Aproveitar hoje que está bom tempo. É verdade, está sol. Está sol. Obrigado, Jorge. Até para a semana. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is No Rádio Clube de Angra.